Deputados, senhoras deputadas, bom dia quem nos acompanha, servidores, pessoal da imprensa. Declaro aberta a nossa terceira reunião ordinária, agendada para as 11h30 desse dia 9 de maio de 2023. Coloco em discussão a primeira pauta da ordem do dia, a aprovação da ata da segunda reunião ordinária. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovados. Inverto a pauta para recepcionar requerimento da deputada Luciane Carminati, requerendo a realização de audiência pública sobre a situação de vencimentos e remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Consulto o deputado Carminati se deseja fazer uso da palavra para discutir sobre o requerimento. Vossa Excelência tem a palavra. Quero cumprimentá-lo, presidente, colegas deputados, agradecer pela inversão da pauta. Esse requerimento ele se dá em função de que nós tivemos no governo anterior uma reforma administrativa, e nessa reforma administrativa os servidores da cultura, também da FESPORT, são vários servidores, estabeleceram um processo de diálogo com os deputados e, no entanto, não foi adequado os vencimentos e remunerações de acordo com a habilitação. Então, nós temos cargos equivalentes em outras esferas do governo e, no entanto, remunerações bem aquém. Portanto, nós estamos apresentando este requerimento de audiência pública para que possamos ouvi-los, né? E, a partir daí, então, estabelecer um processo, eu diria, mais equitativo, mais isonômico, conforme a lei prevê, em relação aos servidores como um todo. É isso, presidente. Obrigada. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, requerimento da deputada pela realização de audiência pública. Não havendo votos contrários, aprovado. A comissão para providências. Passo, então, a ordem do dia. E inverto também a pauta para ouvir o deputado Antídio Nunelli, com relação aos projetos que tem para relatar. Senhor presidente, nobres colegas deputados, eu passo a relatar o projeto de lei 445/21, que dispõe sobre a responsabilização civil e criminal de agentes públicos em ações que a obriguem o uso e ou aplicação de medicamentos, em que é autor o deputado Gessé Lopes e este deputado aqui o relator. Senhor presidente, com a sua permissão, eu vou direto ao voto. Cabe à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público desta Casa Legislativa o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividade afins, exercendo a sua função legislativa e fiscalizadora, a teor do que dispõe o artigo 80, e o exame com relação ao interesse público, e a teor também do artigo 144, inciso 3, ambos do regimento interno desta Casa Legislativa. Importante ressaltar que a matéria, quando em instrução e no recebimento das respostas das diligências, que em todas as manifestações da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, da Saúde, da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Estado, do Tribunal de Justiça e da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santa Catarina, e a eiva da inconstitucionalidade restou flagrantemente o presente, que a matéria só foi dirimida, neste particular, quando a relatora da Comissão de Justiça operou adequação ao texto do projeto de lei, responsabilização administrativa de agentes públicos, adequando o mesmo às competências estaduais, limitando as responsabilidades do servidor ao aspecto administrativo, culminando na emenda substitutiva global das folhas 58 e 59. Assim, tenho a matéria, agora possa
prosperar quanto à sua tramitação. Então, diante do exposto da análise cabível no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, eu voto pela aprovação do projeto de lei número 445/2021, nos termos da emenda substitutiva global de folha 5859, devendo a matéria seguir seu trâmite legislativo. Em discussão, o voto do deputado Antídio Nelly, ao PL 445.4/2020. O voto é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global. Em discussão? Presidente, eu peço vistas em gabinete. Vistas em gabinete, deputada Carminati. Vossa Excelência continua, Vossa Excelência continua com a palavra. Ok. É isso? Sem problema, aceito. Então, consulto o deputado Volney Weber sobre matéria de pauta. Muito bem, senhor presidente. Bom dia a Vossa Excelência, também aos nobres deputados, deputada Luciane. Tenho aqui o relatório do projeto de lei complementar de número 0005.2022. Ele é de iniciativa do deputado Ivan Nates, o qual almeja, conforme sua ementa, conferir nova redação ao parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar de número 707 de 2017, que, abre aspas, dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul, fecha aspas, para tratar acerca da cessão de servidores à administradora do Porto de São Francisco do Sul. Na justificação, o autor da proposição em estudo aduz que sua edição servirá para, abrir aspas, garantir a permanência dos servidores públicos estaduais com funções específicas e típicas de atividade portuária, quais sejam os agentes de guarda portuária e os operadores portuários, fecha aspas, permanecendo tais profissionais, abre aspas, no exercício de suas atividades no Porto Público de São Francisco do Sul até que finde o convênio de delegação celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a União. Eu, nesse momento, eu peço, encaminho requerimento aqui de diligência, nesse momento, a criada Secretaria dos Portos. Até então não existia, agora existe. Então, eu acho que é salutar, né, ouvir, né, a Secretaria para termos uma garantia, uma certeza mais pontual disso que estamos aqui discutindo. É isso, senhor presidente. Então, o relatório do deputado Volney Weber, PL 5.1/2022, é diligência Secretaria dos Portos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Era isso, senhor presidente. Deputada Luciane Carminati. Projeto de Lei 223 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Programa de Proteção à Mulher Gestante das Forças de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Eu vou direto à relatoria. O Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina se manifestou favorável ao projeto, propondo alteração na redação dos artigos 2º e 4º. O Instituto Geral de Perícias também propondo alteração no artigo 2º. A Polícia Civil da mesma forma, e assim a CCJ aprovou o parecer pela aprovação do projeto de lei com 2 emendas modificativas conforme supracitadas sugestões dos órgãos públicos. Posteriormente, a proposta foi remetida para a Comissão de Trabalho, onde fui designada, e o nosso parecer é pela aprovação conforme a proposição aprovada na CCJ. Eu quero só para que os deputados entendam do que se trata, fazendo um paralelo entre a redação do PL original com as emendas modificativas. A emenda que foi aprovada na CCJ diz o seguinte no artigo 2º: a gestante servidora pública das Forças de Segurança Pública, descritas no artigo 1º, terão prioridade ao acesso às vagas de permuta entre equipes e na composição de equipe vaga dentro da mesma unidade lotacional da servidora. Parágrafo 1º. A pedido da servidora pública ou militar, poderá ser alterado seu tipo de atuação no âmbito das Forças de Segurança Pública, garantido o direito de permanecer na mesma unidade policial ou organização do bombeiro militar. E o parágrafo 2º, que teve essa alteração, a lactante, servidora pública ou militar, é assegurado o direito de se ausentar do serviço por até 2 horas diárias até o filho completar 2 anos de idade.
e no artigo 4º, a militar ou servidora pública, após o término da licença maternidade, deverá retornar para a mesma equipe com a mesma jornada e horário de trabalho que detinha antes da vigência da licença, salvo haja manifestação expressa de vontade da mesma. É isso, então, meu parecer é pela aprovação. Obrigada, presidente. Em discussão, parecer da deputada Carminati, o PL 223.3/2021. O voto é pela aprovação. Senhor presidente, Deputado Lunelli. eu pergunto, né, este benefício, ele também cabe às pessoas da iniciativa privada ou somente... E o projeto de lei ele é para as forças de segurança pública do Estado, para as mulheres gestantes do Corpo de Bombeiros Militares e também da segurança pública como um todo. Eu sempre parto do princípio, né? Eu acho que nós temos que ter a igualdade em todas as pessoas, em toda a população. Então, eu questiono essa questão de até os 2 anos de idade, né, que possa se ausentar durante 2 horas. Mas o Vossa Excelência tem alguma sugestão de voto contrário? Meu voto é contrário. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, acompanho também o deputado Lunelli. Então, coloco em votação. Os contrários se manifestem. Ixi, nós temos um... Deputado Mota, nós estamos em processo de votação ao relatório ao PL 22.3/2003. O voto da deputada Carminati é pela aprovação da matéria. Nós temos 3 votos divergentes. 2 anos, né? Então, aguardamos. Senhor presidente, meu voto também é contrário. Então, o deputado Weber também declara voto contrário. Votando a favor, empata novamente? Não, nós já temos maioria pela rejeição. Então tudo bem. Então eu voto com a deputada Luciana Carminati. Então declaro o resultado por 4 votos a 2, a 3, o parecer da deputada Carminati é rejeitado e, portanto, o deputado Lunelli passa a ser o relator da matéria, foi a primeira divergência. Vossa Excelência pode trazer o voto na próxima reunião. Vamos lá. Deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais colegas, eu tenho relatório e voto ao projeto de lei 0259/2020, que dispõe sobre a disponibilização de acesso no portal da Delegacia de Polícia Virtual de Santa Catarina para o registro de ocorrências envolvendo crimes cometidos contra idosos. Autoria do deputado Márcio Machado. Este projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, designado o relator, o nosso presidente, deputado Ivan Nates, que emitiu seu relatório e voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação, aprovado por unanimidade no âmbito daquele colegiado, ressalvando a análise de mérito da Comissão de Segurança Pública. Comissão de Segurança Pública, deputado então Bruno Souza, relatoria, requereu diligência externa à Secretaria de Segurança Pública e, em resposta à consultoria jurídica daquela pasta, expôs que compete à consultoria jurídica da Polícia Civil manifestar-se por meio de parecer sobre a necessidade, possibilidade, constitucionalidade e legalidade do projeto proposto em lei. Retornando aos autos para parecer, o relator daquela comissão emitiu então seu relatório e voto pela aprovação da matéria, aprovado naquela comissão por unanimidade, seguindo para esta comissão, e a matéria foi distribuída a mim para emitir relatório e voto, que é o que faço a partir de agora. A esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nesta fase processual, incumbe a analisar a presente matéria conforme o que preceitua o artigo 144, inciso 3º, combinado com as competências específicas previstas no artigo 80 do Regimento Interno da ALESC, ou seja, à luz do interesse público, sob a ótica dos princípios do primado do trabalho, da ordem social catarinense,
da organização político-administrativa e dos princípios gerais da administração pública. Nessa linha, ao examinar o projeto de lei em apreço, verificamos que este atende ao interesse público, porquanto visa dar tratamento especial ao atendimento de vítimas pertencentes a um grupo de reconhecida vulnerabilidade social, estando de acordo com os preceitos fundamentais da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Contudo, apenas para fim de adequação redacional, nós apresentamos uma emenda modificativa ao caput do artigo 1º da proposta, excluindo a expressão, abre aspas, notícia de ato ou fato tipificado como crime contra idosos, fecha aspas, mantendo somente, abre aspas, crime contra idosos. É apenas uma adequação redacional, porque da forma como se encontrava, poderia suscitar dúvidas em relação a que tipo de, entre aspas, crime contra idosos, e desta forma não haverá mais dúvida. Cumpre ressaltar que o próprio autor, em sua justificativa, deixa claro o caráter abrangente da intenção, referindo-se a todo e qualquer crime contra idosos, nos seguintes termos: ícone de acesso nominado denúncia de crimes contra idosos, que é o que ele sugere, seja autenticado e definido o ícone. Pelo exposto no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no domínio desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e consoante aos demais artigos, eu voto pela aprovação do projeto de lei 0259/2020 nos termos desta emenda modificativa, que é apenas, como eu disse, uma adequação redacional, não muda mérito e proposição. Em discussão, o voto do deputado Mário Mota, ao PL 259.4/2020. O voto é pela aprovação da matéria. Isso, com esta adequação redacional apenas. Com nova redação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Bom, atendendo... senhores deputados, eu distribuí vistas, né, coletivas ao PL que trata da reforma administrativa e apresentei voto para acompanhar as manifestações do que dizem que vieram da Comissão de Finanças. Durante a semana, nós recebemos diversas manifestações num único quesito, que é a questão do adicional pago aos militares que prestam serviço à Casa Militar, o que permitiria uma espécie de remuneração acima do teto constitucional. Mas eu julgo que essa é uma deliberação exclusiva do governador do Estado. É ele que determina quanto ganha cada um e quanto vai ganhar cada um em cada um dos seus poderes. E cada casa também tem essa autonomia de fazer a sua remuneração da Casa Militar. A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e tudo isso. Eu só faço esse esclarecimento porque recebi diversas manifestações de diversos servidores militares do Estado, no sentido de que a gente discutisse essa pauta. Mas eu repito que eu entendo que essa é uma deliberação exclusiva do governador do Estado e nós temos que respeitar o que veio da Casa Civil no que diz respeito à matéria, razão pela qual eu coloco em discussão ao voto que apresentei na semana passada, que é de acompanhar integralmente o voto proferido na Comissão de Finanças no que tange ao texto das medidas provisórias 257 e 258. O voto é para acompanhar o relatório apresentado na Comissão de Finanças. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Acho que a gente precisa trazer uma verdade fundamental aqui sempre, que o governo não tem dinheiro. Quem financia o governo é o pagador de impostos. Somos nós, são os catarinenses, né? Portanto, não existe dinheiro público e sim dinheiro do pagador de impostos, que eu não ouso chamar de contribuinte, uma vez que esse dinheiro não é doado, ele é retirado de quem produz, de quem gera riqueza. E parafraseando Thatcher nesse sentido, eu trago aqui a minha justificativa, a minha preocupação e a minha desaprovação em relação à decisão do governo em quintuplicar a parcela indenizatória paga aos militares estaduais em exercício na Secretaria Executiva da Casa Militar. Quintuplicar, né? Tem se falado em aumentar 50%, dá uma ideia dúbia da informação. É vezes 5.
Deixando de lado um pouco por um momento a questão numérica e a pergunta natural para saber que motivo poderia justificar um aumento 5 vezes o valor de qualquer remuneração, não estou falando só dos militares em qualquer posição, feita com dinheiro do pagador de impostos, convido as senhoras e senhores para uma análise. Apesar de respeitar muito os servidores, né, os nobres servidores em questão, a justificativa do governo para essa concessão destoa totalmente de qualquer outra correção de valores ocorrida recentemente no Estado e que foi explicitada pela imprensa. Segundo o que foi publicado, a gratificação estaria, abre aspas, defasada em relação aos demais poderes, fecha aspas. Mas, segundo a própria imprensa, agora mais recentemente, em outras instituições como TJ, TC e aqui a própria Alesc, os pares têm questionado essa sugestão de aumento. E se formos para pensar em defasagem e fazer justiça, a deputada trouxe aqui a questão da audiência dos servidores da assistência social, da FESPORT, da cultura, que estão há anos sendo deixados de lado nessa questão de equiparação salarial com pares de outras secretarias. E isso não seria argumento suficiente para justificar um aumento tão elevado, especialmente quando esse valor, e a gente já sabe, pode levar a uma remuneração de servidores beneficiados acima do teto salarial, né? Além disso, é importante ressaltar que o aumento da indenização em questão não vai trazer benefícios diretos para a segurança pública ou para quem vive em Santa Catarina. Sabemos que a segurança pública é a obrigação do Estado, mas ela deve estar focada no atendimento das necessidades do nobre pagador de impostos lá na rua. Por isso, em respeito aos cidadãos catarinenses, me manifesto contrário ao desejo do governo de aumentar em 5 vezes, reforço, a parcela indenizatória paga aos militares em exercício na Secretaria da Casa Militar. É preciso garantir que a administração pública siga os princípios de responsabilidade, visando sempre o interesse público e a eficiência do dinheiro, que, repito, não é público, é de todos nós. Somos nós que pagamos. Obrigado. Deputado, que Vossa Excelência aponte a solução pelo voto divergente, para que eu possa dar encaminhamento na discussão. A discussão é do valor sugerido de ampliação. Vossa Excelência, a sugestão de Vossa Excelência é a exclusão do artigo 18. Supressão. Supressão do artigo 18. Como foi sugerido pelo colega Fabiano da Luz na sua emenda supressiva, suprimido o artigo 47. Bom, em discussão, o parecer do deputado... Não está em discussão ainda. Está em discussão. Eu posso... Sim, eu vou continuar a discussão para ser do deputado Matheus Cadorim a respeito da emenda. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Carminati. Então, o deputado Fabiano apresentou as emendas 2, 6 e 10, e nessas 3 emendas que apresentou, mesmo que foi rejeitado na CCJ, eu gostaria de me manifestar aqui, tendo em vista que compreendo que os poderes têm a sua autonomia, harmonia e autonomia. No entanto, quando um projeto de lei do Executivo vem para esta casa, nós também temos a nossa autonomia para decidir sobre os nossos votos. Mas tem algo que não é a Margaret Thatcher, mas é a Constituição Federal, deputado Matheus. E eu me baseio por ela, que é o princípio da isonomia. E por diversas vezes, quando a gente discute matérias nesta casa, tratando dos servidores, nós cometemos erros quando a gente não trata da isonomia. Eu tenho certeza que, ao aprovarmos isso, nós estamos abrindo um precedente para que outros servidores, com toda a legitimidade que têm, também possam requerer verba indenizatória quintuplicada. E vamos lembrar que esta verba indenizatória quintuplicada não entra no teto, ela é verba indenizatória, ela está extrateto. Então, para uns tem teto, para uns tem piso, para outros é extrateto. Então, a gente precisa responder pelos nossos votos. E eu também compartilho, né? Lamento que essa emenda tenha sido rejeitada. E das duas, uma, ou tem um outro parecer com a inclusão dessa emenda, ou a rejeição dessa emenda, e depois no plenário a gente faz destaque da emenda e faz o debate em plenário.
É esse o procedimento. Mas eu quero dizer que é muito grave isso. Eu entendo a sua posição, compreensível, perfeitamente compreensível, mas eu sei que lá no fundo o senhor concorda com nós. Obrigado, presidente. Continue a discussão, registra a presença do líder do governo, deputado Massoco. Vou lhe conceder a palavra ao fim das discussões dos deputados, deputado Massoco. Deputado Lunelli. Senhor presidente, nobre deputada Luciane Carminati, verba indenizatória ainda, ela não é isenta de imposto de renda ainda? É isenta de imposto de renda, Eu acompanho o voto do nobre deputado Matheus Cadorim. Continua a discussão. Senhor presidente, Deputado Weber. Entendo da preocupação do governo de ter a equipe remunerada de uma forma talvez que mereça, mas vale lembrar que nós temos o nosso Estado no início de governo, com muita cautela, com tantos compromissos, com obras e ações. Tivemos o nosso Estado, nesse último ano, praticamente, com várias situações de catástrofes, inclusive com muitos compromissos a ser honrados, não de compromisso do governo anterior, mas honrado com os municípios nas suas dificuldades de manter as atividades na sua normalidade. Faltam pontes, faltam estradas, faltam honrar muitos compromissos com o nosso cidadão catarinense, principalmente devido às grandes enchentes que sofremos nos últimos 12 meses, né? E isso não foi nada planejado. Então, tem muita coisa aí, o Estado a ter que oferecer a mão e o braço aí para os municípios para voltar à normalidade para a nossa gente catarinense. Então, nesse sentido, eu também vou manter aqui o meu posicionamento acompanhando a proposta do deputado Cadorim. Deputado Mota, Vossa Excelência deseja se manifestar? Eu acompanho a posição do deputado Matheus Cadorim. Deputado. Bom, então, todos os deputados se manifestaram. Concedo a palavra ao líder do governo, deputado Massoco. Bom dia, deputado. É uma honra tê-lo conosco aqui. Bom dia, presidente, deputado Ivan. Bom dia aos demais deputados. Pedir desculpa pelo atraso. Estou aqui representando o deputado Maurício Peixe, que é da comissão. Vossa Excelência fala como membro da comissão? Sim. Tá, só depois eu preciso do ofício. Não, registrar, tranquilo. Tá? Vossa Excelência tem a palavra como membro da comissão. Eu até achei que o Maurício já tivesse enviado, mas tudo bem, tá bom? Nós estávamos no evento do anúncio da Celesc, então estava lá o deputado Zé Milton também. Eu não sei se houve alguma mudança em relação àquilo que foi na CCJ. Esse projeto foi um projeto aprimorado com a Assembleia Legislativa. O governador tem feito isso em outros projetos. Esse projeto, inclusive, tinha aí 17, 18 emendas, e foi feito várias reuniões com todas as comissões, ou seja, com os líderes de bancadas, e foi aprimorado ainda mais. Conversei recentemente com o governador, conversei com o Sorato. A intenção do governador é manter o projeto da forma que ele foi aprimorado e discutido aqui com a Assembleia. Até porque, se nós entrar em questão de equiparação, por exemplo, a gente está questionando aqui talvez 5 coronel, mas, na verdade, são 76, começando de sargento a cabo. Nós pegar um cabo aqui, a proporção da gratificação vai de 2 para 4.200. Se nós pegar aqui na Câmara um cabo efetivo da Assembleia, ou melhor, é 10 mil. Então, nós não estamos aqui para fazer equiparação. Se nós pegar o coronel aqui da Assembleia, não é diferente do que está propondo a proposta. Então, nem é uma questão de equiparação. Nós precisamos somar, nesse momento, 2 pesos e 2 medidas. E aqui na Assembleia tem, sim, 31 policiais que estão em atividade. Então, a gratificação de quem é cabo, por exemplo, para cabo, é de 4 mil lá da Casa Militar para 10 mil aqui. Então, o que eu pediria a todos vocês, claro, é como falou a deputada Luciana Carminati, essa questão da autonomia, liberdade, escolha, opção do voto, mas foi construído esse projeto, aprimorando ele e melhorando ainda mais com a participação do Legislativo, dos deputados e com os líderes de bancada. Então, o que eu posso pedir aqui é, por ser um membro da comissão nesse momento, também como líder do governo, se nós pudéssemos manter aquilo que já foi ajustado. Essa seria a minha palavra. Muito obrigado, presidente, pelo espaço e pela oportunidade. Então, nós temos um
impasse. Nós temos 2 votos pela manutenção do relatório que veio da Comissão de Finanças e temos... Não, primeiro é o seguinte, só que assim, o que está acontecendo? Como o deputado Matheus Cadorim fez uma manifestação e não trouxe voto, não trouxe voto, Rejeitando aquele, coloca só que é o seguinte, o problema do voto divergente é assim, deixar claro. Atualmente, o que acontece quando era no governo passado? Vamos trabalhar como tem hoje. O que tem hoje? O que tem hoje é quem trabalha na Casa Militar, que é oficial, ganha 10% da remuneração. Quem não é oficial ganha 7% da remuneração, certo? Se nós adotarmos o voto do deputado Matheus Cadorim, que suprime o artigo, se não me engano, o artigo 18 do texto da reforma, o novo texto, o novo texto, nós tiramos o que o governador pretende e mantemos a remuneração como é atualmente, certo? Então, é preciso que isso deixe claro, a gente precisa deixar isso claro para poder dar continuidade no nosso processo de votação. Todo mundo de acordo? Como só não mexer. Outra situação que eu poderia sugerir, Vossas Excelências, já que praticamente nós temos voto vencido, eu e o deputado Massoco, é de que, por exemplo, a gente poderia apresentar, uma sugestão, deputado Cadorim, manter mais ou menos a remuneração em 50%, mas só retirar o que ultrapassa o texto constitucional. Seria uma outra alternativa que também foi discutida. Ou seja, a questão da... Manter na forma como é... Deixa eu ver onde é que está aqui, onde eu preparei... Eu até fiz um estudo com relação a isso. Aqui o voto... Aquela palavra que foi usada aqui. Só para mim continuar meu raciocínio, a gente podia retirar a palavra remuneratória, indenizatória do texto, que a palavra está indenizatória, e substituir por remuneratória. Se isso acontecer, nós impedimos passar o teto. Daí, presidente, dá licença. Claro, nós estamos em discussão, a palavra está aberta. O encaminhamento, não sei, estou achando estranho esse nosso encaminhamento aqui. Ou é o voto vista ou é o voto É que eu estou esclarecendo o voto, deputado. Eu estou esclarecendo o voto para não ter... Porque depois o deputado Cadorim vai ter que apresentar o voto mais ou menos nesse sentido. Nós temos 2 posições. Não dá para criar mais. Uma posição é aprovar o relatório conforme veio da CCJ ou não. Não, da Comissão de Finanças. Finanças, como veio da Finanças ou não. Nosso entendimento aqui é não, por conta desse ponto em específico. Pronto. Bom, então está esclarecido. Não dá para ter... Eu acho que nós vamos para 2 pesos e 2 medidas, senhor presidente. Eu ficaria, né, no voto do deputado Cadorim, que é exatamente anterior e mantém o padrão igual para todos. Bom, então está tudo claro. Só queria fazer essa observação com relação né, para eu não ter conflito depois, chegar lá na frente e saber o que a gente decidiu, né? Então, eu coloco em votação o meu voto, que é no sentido de manter o texto como veio da Comissão de Finanças. Se o voto for rejeitado, então será aberto vices para o deputado Cadorim apresentar o voto dele. Tudo claro? Certo? Então tá. Coloco em discussão o voto que apresentei no sentido de manter o mesmo texto que veio da Comissão de Finanças. Os contrários se manifestam. Então, registro 5 votos contrários e 3 votos favoráveis. Em razão do resultado, o Vossa Excelência, deputado Cadorim, passa a ter o seu relatório, passa a ser o relator da matéria e deve apresentar um voto que seguirá, então, para a Comissão de Constituição e Justiça para análise da matéria. De acordo? Todos de acordo? Muito bem. Então, encerrada. Tá, e também deixo em aberto a reunião para que a gente possa, caso necessário, fazer nova discussão a respeito da matéria, se houver necessidade. Tá certo? Ficou aprovado o voto dele. Já fica aprovado. Isso. Por 5-3 ao voto. Isso. Então não precisa de discussão. Pode encerrar.
Então, é isso, deputado. Então, retiro a proposição de deixar em aberto para encerrar a nossa reunião.